Eu conheci a Ordem Rosa Cruz ainda muito cedo de idade, né? Eu tinha mais ou menos 19 anos, mas eu gostava muito de ler assuntos filosóficos, né? E também tinha uma revista que chamava-se O Cruzeiro. E eu gostava de ler essa revista, era como a Veja de hoje, né? A revista Veja, a Época de hoje. E nesta revista saiu uma pequena divulgação da Ordem Rosa Cruz com retrato de René Descartes. Aí dizia assim: quem foi este homem, René Descartes? Que poderes possuía esse homem? Aí tinha mais outros detalhes, né? Este homem era Rosa Cruz. Aí descrevia o que era a Ordem Rosa Cruz, numa síntesezinha do que era Rosa Cruz. Aí dizia também que nós, se nos interessasse, nós escrevêssemos para lá para receber um livretozinho que explicava com mais detalhes sobre a ordem, que era o domínio da vida que existe até hoje, o domínio da vida. Aí eu escrevi, né? Escrevi para lá, aí eles passaram mais ou menos 15 a 20 dias, quando eu recebi, aí veio logo a proposta e tudo mais, e veio o domínio da vida. Aí eu ainda passei 6 meses para me decidir, né? Aí eu me decidi e foi mais ou menos não, foi em fevereiro de 1959 que realmente eu recebi a carteirinha e recebi os primeiros ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, que naquela época era monografias de neófito. Aí naquela época, 1959, fevereiro de 1959. Uns 6 meses que eu estava na Ordem Rosa Cruz estudando e tudo mais, aí eu recebi uma comunicação do Pronaus Recife. Olha, tem aqui na minha carteirinha, fevereiro de 1959, está aqui, ó. Quando eu entrei, recebi. Era uma carteirinha igual, quase idêntica a essa. Não era de plástico assim não, era menos. Sim, aí eu recebi uma comunicação para conhecer realmente o Pronaus. E o Pronaus estava se estabelecendo na Rua Augusta. E o presidente era Moacir Mendonça, um amigão, uma pessoa maravilhosa, que ainda tenho saudade dele. E ele nos recebeu muito bem, ele, Lídio, Zeferino, tinha outro que era o guardião, aí que eu não me lembro mais o nome, faz 60 anos, né? E realmente aí eu comecei a frequentar o Pronaus. Naquela época era Pronaus, né? Aí depois ficou um tempão na Rua Augusta, depois mudou-se para a Rua Santa Isabel, ali, numa maçonaria que tinha ali, né? Na Rua Augusta também ele se instalou numa maçonaria ali, parece que era Cavaleiro da Luz, né? Depois mudou-se para outro prédio da maçonaria e eu acompanhei, né? Eu acompanhei e depois passou a ser capítulo, ainda ali, aumentou o número, né, de participantes. Tinha um membro que era uma pessoa muito dedicada, chamava-se Dr. Cirone, né? Porque depois foi mudando o mestre, Moacir passou para outros, e depois chegou o Dr. Cirone, que era o dono dessa casa aqui, Dr. Cirone. Ele era juiz de direito, né? Dr. Cirone, conhecido como Dr. Cirone, José Cirone. Tinha um irmão que era até escritor, era Cirone Vasconcelos, e o irmão dele, eu me esqueço também, era Vasconcelos, né? E Dr. Cirone, então, transferiu o capítulo para aqui. E aqui se transformou em loja. E ele vendeu a casa, a Ordem Rosa Cruz,
a loja, né? Aqui o meu número na loja, eu fui também como é que se diz? Uma das pessoas, membro, fundador da loja, né? É o meu número 6, né? E Dr. Cirone então vendeu para pagar bem suavemente. Ele só não fez doar, mas foi quase que uma doação, né? Vendeu barato e para a pessoa pagar bem parceladamente, Dr. Cirone, e hoje nós estamos ainda aqui. E neste percurso todinho, eu exerci algumas funções aqui, alguns cargos, né? Comecei trabalhando na iniciação como arauto, né? Arauto. Depois parece-me que cheguei a ser guardião também durante um tempo. Fui em 76 para 77, eu exerci a função de mestre da loja, né? Depois, a mestre auxiliar que trabalhou comigo foi Dona Teresa, conhecida como Dona Teresa Gadelha, né? Foi Teresa Gadelha. Depois de mim foi ela. Depois dela parece que foi Naí, né? Naí também foi mestra aqui. Depois Naí passou a ser monitora, depois passou a ser grande conselheira, né? Parece umas 2 vezes ela foi grande conselheira. E assim essa fraternidade ela cresceu e hoje estamos aqui como loja. Eu ainda continuo firme porque a Ordem Rosa Cruz, para mim, realmente foi de grande valor, de grande importância na minha vida espiritual. Quando entrei na Ordem Rosa Cruz, eu era evangélico. Tinha conhecimento evangélico, daquela forma um pouquinho voltado somente para a Bíblia, mas a Ordem Rosa Cruz entrou e abriu mais a minha visão espiritualista, né? E me fez me autoconhecer, me fez saber que eu sou realmente um ser de 2 naturezas, como todas as pessoas são, de dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. E a nossa natureza divina que é a natureza real, a real. A Ordem Rosa Cruz também me mostrou que nós possuímos o poder de dominar a nossa vida, E todos os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz é para despertar essa natureza espiritual das pessoas. E em mim, realmente, para mim foi de grande importância, porque eu já tinha uma bagagem evangélica e ela me abriu as portas, me abriu mais a mente para eu valorizar mais a minha bagagem cristã e me conhecer mais e conhecer Deus. E conhecer que todos nós temos o poder. E a base dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz é os ensinamentos voltados para o ser divino, que ela chama o ser interior, dá o nome do eu interior, mostrando que o nosso eu, que a gente julga que é o eu associando com o nosso corpo, é um eu transitório, não é um eu real. Enquanto que o nosso ser divino, nossa natureza divina, quando a gente toma consciência dela e se deixa guiar por ela, aí fala a nós como o eu interior. Tem muita coisa, muita mesmo, né? A Ordem tem uma capacidade
de conhecimento muito amplo, influenciando vários ramos da nossa vida, né? E na minha influenciou muito, inclusive dando ordem, né? Sistema e ordem, que é um dos lemas da ordem. E eu sou muito técnico, estudando por causa do karatê também, e muito observador em detalhes, porque eu também sou desenhista, sou fotógrafo, filmador, essas coisas. Então a gente aprende a observar as coisas com detalhes, com calma, com observação. E a ordem também nos ensina muito essas coisas. Então na minha vida foi assim, relativamente fácil aplicar todos esses conhecimentos, né? E assim, não teve grandes dificuldades não. Dediquei dentro do máximo possível e me auxiliou muito. Até hoje ainda tenho profundo respeito, carinho pelos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz, eles são profundos realmente. E é um tipo de ensino muito interessante, inclusive para os que está chegando agora, que ela gradualmente vai aprofundando a pessoa no conhecimento. Não é um conhecimento que chega de supetão, né? Uma ordem de se você jogar luz demais na cara da pessoa, cega a pessoa. Tem que ir se acostumando com a luz menor para gradualmente chegar a contemplar a luz maior. Então o conhecimento da ordem vem assim devagarinho e aos poucos vai aprofunda uma parte aqui, para muda de assunto, depois mais tarde volta aquele outro assunto, aprofunda mais. Então a pessoa tem que estar ligada, tem que estar sempre estudando, e quando ele vê, está sabendo. E não foi assim nada chocante. Poxa, eu sei. Eu sei. A Escola Solar, por sinal, está completando agora, esse mês, aliás, essa semana, 42 anos de existência. E nasceu aqui, no quintal da loja Recife, onde hoje é o Templo Novo, era um quintal. Aqui era o templo antigo. E eu me reuni com o Antônio de la Maria, a gente conversando, eu sempre conversava a respeito e falava sobre as artes marciais, ele ficou interessado. Eu disse, pai, por que a gente não pode formar um grupinho aqui, dar um treino aqui? Tinha outros jovens mais interessados. Eu digo, a gente pode vir aqui no domingo, de manhã, e dar um treino aí no quintal. Aí começamos, e vivo pega só começou a levar a sério. Assim, uns 6 meses depois, aí eu tive a ideia de formar um grupo, formalizar um grupo mesmo. Depois a ideia para eles, aí conversando com a Maria, não, por exemplo, o solado, qual é o significado do solado? Né? Pensando, é a elevação da consciência. Pois é nesse sentido que a gente treina também o karatê, no seu aspecto espiritual. Porque muita gente conhece hoje em dia karatê puramente como um esporte, né? E não é nas suas origens. Ele é um caminho de vida também, prepara a pessoa para o vida, para o dia a dia. Todas as artes marciais antigas, tradicionais, ele tem este aspecto. Virou esporte bem agora na modernidade, não muitos anos, menos de 50 anos talvez, para poder sobreviver e se adaptar aos tempos aí. Mas com isso perdeu um pouco o foco. E a finalidade da Escola Solar é resgatar esse lado espiritual, esse lado do caminho, porque o termo é Karatê-do, quer dizer, o caminho das mãos vazias, ou, mais profundamente, o caminho do autoaperfeiçoamento através da técnica de esvaziamento, que é um estado espiritual objetivado pelo budismo, e a base filosófica do Karatê é o Zen budismo, e de muitas artes marciais japonesas, né? Já na linha chinesa, nas suas origens, no Templo Shaolin também era budista, mas tem outra corrente também taoísta. E essas duas se mesclaram um pouco, tiveram umas trocas de conhecimentos, inclusive surgiu daí, da linha chinesa, o Zen budismo, que tem alguns aspectos do budismo tradicional e algumas pitadas do taoísmo. E foi esse que veio para o Japão e foi que se desenvolveu e tornou-se a base dos samurais e das artes marciais que surgiram posteriormente. E aí a Escola Solar mantém resgatar esse conhecimento, né, e trazer até cá. Então a gente formou um grupo aqui, depois a gente saiu daqui e foi achar um local próprio nosso e aos pouquinhos chegou até ao que está hoje. Muitos vieram, o Alfredo, né, foi um deles, o João Batista treinou aqui, Valdivino, um bocado de gente já veio treinar, mulheres também, né? E aí depois com o tempo eles vão parando, vão diminuindo.
Aí depois eu tive que abrir assim, também a escola para não Rosa Cruz. A princípio só entrava na sala lá quem era Rosa Cruz. Mas também conhecendo outras pessoas dando aula em outros cantos, que tinham as pessoas mais interessadas numa coisa mais séria, mais profunda. E eu tinha muito conhecimento técnico para dar, que ia enriquecer mais ainda o conhecimento da pessoa. Aí eu abri o leque. Inclusive eram poucos Rosa Cruzes que já estavam ficando e começou a entrar não Rosa Cruzes também. E inclusive isso também foi uma forma de difundir também o que era Rosa Cruz para eles, porque depois, até mesmo nesse programa aí, 2 pessoas já se interessaram pela Rosa Cruz e entraram. Um está seguindo até hoje. E o outro entrou, me deu uma paradinha, vai terminar a faculdade, depois desse que volta a estudar mais profundamente. Sim. Um ensinamento que eu aprendi aqui na Ordem Rosa Cruz é que nós devemos pensar de forma consciente, né? Porque muitas vezes nós estamos de olhos abertos, mas não estamos, só estamos acordados, não estamos conscientes. Então, muitas vezes nós tomamos ações, né, agimos de maneira automática mesmo. Então, uma coisa muito importante assim que eu aprendi aqui na Ordem, né, principalmente na prática mística e nas meditações, foi parar, prestar atenção, né, nos detalhes, ouvir, saber falar na hora certa e ser consciente, né, agir de forma consciente. Então essa tomada de consciência foi realmente aprender a agir de forma consciente. Foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Para mim, não é que tenha uma relação. Para mim, arte é espiritualidade. E espiritualidade é arte, para mim, né? Tudo está interligado. Para mim não existe arte sem espiritualidade. Porque é algo muito profundo, né? Quando a gente está trabalhando com arte, a gente está conectado com tudo. Senão, não consegue fazer nada, né? Claro que a gente tem que pensar também na parte técnica.
né? Quando a gente está trabalhando com artes plásticas, artes visuais, qualquer tipo de arte, existe a parte técnica, né, daquilo. E a outra parte, né, a ligação com o subconsciente, a ligação com o cósmico. Então, para mim, a arte se faz quando há essa junção. Nem só técnica, tá? E nem só essa outra parte, né, da espiritualidade. Tem que ser duas juntas. Isso é minha arte. E é como uma necessidade básica, né? Então, assim, se a gente for lembrar, sabe, se fala muito em cesta básica, né, de alimentos. Pronto, a arte está na minha cesta básica de alimentos, certo? Então, junto com o pão, o arroz, o açúcar, papapá, tem que estar a arte. É a necessidade básica. Sem ela não dá para viver. E aí, só me vem o nome de uma pessoa muito importante, né, nas artes. O Wassily Kandinsky, que é considerado o pai da abstração, né? Então, Kandinsky tem, inclusive, um livro todo ligado à espiritualidade, que se chama Do Espiritual na Arte, que é maravilhoso. Então, assim, eu até sugiro, né, a Rosa Cruzes que queiram ler um pouco mais sobre espiritualidade e sobre a arte. É um livro que eu já li várias vezes, porque na primeira vez que eu li eu não entendi nada, ou muito pouco, né? Ele é profundo e é um livro belíssimo. Então eu já tive esse livro, já dei de presente, já emprestei, aí perdi, aí comprei outro, já comprei uns 2 ou 3, sei lá, e já li várias vezes, e para mim é um livro de consulta, inclusive, né? E ele fala muito bem sobre isso, o espiritual na arte.
Bom, eu acho que ter saído da OGG de primeiro foi bem impactante, porque eu gosto muito da ordem, foi algo que me mudou, que fez com que eu conhecesse novas pessoas e que eu mudasse um pouco da minha percepção de mundo mesmo. E ter entrado na Rosa Cruz é o que geralmente se espera de quem tá na OGG, né? Apesar de poucas pessoas terem saído da OGG e terem entrado na Rosa Cruz. Assim, pelo menos aqui nesse organismo afiliado. E quando eu entrei na Rosa Cruz, logo de primeira, eu demorei para começar a ler as monografias e começar a botar em prática mesmo os ensinamentos da ordem. Mas eu notava que quando eu fazia isso, eu me sentia muito mais leve, principalmente quando eu aprendia a meditar. Eu contemplo o mundo onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras jazem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os animais sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O divino espírito age dentro dela, assim como atua sob a luz do sol. Ele paira fora, na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó divino espírito, que bênção e força para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim. O espírito deve arder em chamas. A alma deve dilatar-se. A onda do coração deve prosseguir, murmurando e soando. O corpo deve aquietar-se.